Eu fiz aqui um material, né? Que eu vou estar compartilhando com vocês para a gente ter uma parte visual, né? E a gente está interagindo mais, né? E mergulhando mais no conceito, no assunto. E vou aqui compartilhar minha tela. Tá todo mundo vendo aí? Tá dando certo para ver? Alguém pode me retornar se está dando certo? Hum. Bom, tá dando certo, gente, para ver minha tela. Deixa eu ver aqui o chat. Ah, sim. Então, deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Pronto. Essa aqui é a Educação Maker, né? A gente vai falar, olha só, Educação Maker, né? O que é essa palavra maker? É uma palavra já bastante conhecida, né? No idioma em inglês. Make é fazer, né? Então, a educação maker seria o aprender fazendo, certo? E as crianças, elas são desafiadas a aprender de acordo, claro, com cada assimilação daquilo que cada idade pode assimilar, né? Elas vão receber um desafio e elas vão colocar a mão na massa para elas mesmas irem descobrindo as soluções de algum desafio, de algum problema que o professor colocar diante delas. Então, olhando para essa ilustração aqui, o que a gente pode assim imaginar, né, do que a educação maker é capaz de dar para os alunos assim, né, de benefício, de habilidades, certo? Eles estão construindo um robô, não é mesmo? Então, o professor ele pode, inicialmente, antes, fazer uma aula teórica sobre o que precisaria para o robozinho funcionar, né? Ou ele mesmo incentivar as crianças a fazerem elas mesmas as pesquisas do que esse robô, como é que ele poderia funcionar, o que ele precisa? Ah, ele precisa de bateria, ele precisa de circuitos elétricos, o que ele precisa, certo? Então, eles vão chegar numa sala que eles chamam de espaço maker, onde tem diversos materiais, os mais variados, certo? E lá eles vão ter um pouquinho de bateria, um pouquinho de fiação, né? Vão ter a parte do robô também. E eles vão colhendo, são trabalhos geralmente feitos em equipe, não são trabalhos individuais, né? Então, a gente pode imaginar, só olhando para essa ilustração aqui, o que seria desenvolvido, né, na criança. Eles pegariam os materiais e aí o que eles fariam? Eles poderiam levantar o quê? Hipóteses, né? Como é que esse robô vai funcionar? O que ele precisa? E eles vão testando essas hipóteses através de experimentos, através de testes, para ver no que dá certo, para ver no que dá errado. Por isso que a cultura maker, que eles falam muito, né, da cultura maker, né, porque não existe só dentro da educação, né? Você tem a cultura maker, que ele é também chamada de cultura da experimentação. A pessoa, a equipe, ela vai experimentando para descobrir a resposta, né? O que mais que pode ser desenvolvido além dessa parte técnica? O que a gente pode pensar? Se o trabalho é em grupo, vai desenvolver o quê? A comunicação, né? Todas aquelas habilidades socioemocionais que a educação disruptiva sempre está tentando assim colocar como importante também, né? Se nas escolas tradicionais a gente tem assim um pouco tipo um gargalo nessa parte, porque o aluno ele sempre senta olhando para as costas do coleguinha, né? E ele vê de frente apenas o professor ele é o centro daquela sala de aula e é a única pessoa que ele vê de frente, né?
Aqui não, é que eles estão trabalhando em equipe, eles estão olhando para a cara do colega, eles estão conversando, eles estão desenvolvendo um pensamento crítico, certo? Eles estão desenvolvendo todas essas outras habilidades também, além da habilidade técnica. Então, vamos ver. O que é educação maker? É o fazedor ou criador. É o modelo ativo de ensino. Por que ativo? Porque o aluno, ele vai ser aquela pessoa que vai estar buscando as respostas através da experimentação. Enquanto no outro método de ensino, no ensino tradicional, a gente tem o professor dando já todo aquele conhecimento pronto para o aluno, e ele ouvindo, ele sempre está ouvindo todas as respostas e todas aquelas coisas prontas, ali ele é um sujeito passivo. Aqui ele é um sujeito ativo, né? Porque ele mesmo vai aprender fazendo e colocando a mão na massa. E geralmente eles dão problemas de quê? Do dia a dia da criança, da vida real. Para quê? Para que aquilo se torne mais significativo para a criança, para que gere mais interesse para a criança, para que gere mais engajamento, né, na sala de aula e dentro do processo, né, de aprendizagem e tudo. Ele é originado do movimento Faça Você Mesmo, do DAI, né, que hoje é bastante conhecido, mas na verdade surgiu na década de 50, 60, né, todas essas coisas de DAI, de faça você mesmo. Hoje a gente tem diversos vídeos nas redes sociais, né, de DAI e tudo, mas na verdade já é um movimento antigo, né? Hoje ele é apenas mais bastante conhecido por causa das redes sociais. E durante o aprendizado Make, os alunos utilizam ferramentas e materiais variados, né? Para as crianças menores, eles utilizam mais aqueles materiais mesmo, mais simples, né, mais acessíveis, inclusive, como papelão, palito de picolé, né, as rodinhas dos carrinhos eles fazem mais com tampinha de refrigerante, que é aquela tampinha de plástico, são coisas mais assim, né? Já quando vai a criança, né, ou adolescente, eles já vão tendo uma capacidade maior do conhecimento, aí eles já começam a desenvolver alguns projetos um pouco mais complexos, né? E, claro, fomenta habilidades sociais, como já comentamos, né? E isso prepara também os alunos mais para o mercado de trabalho e para os desafios do século XXI. Porque o mercado de trabalho do futuro, daqui 20 anos, que essa garotada que está entrando agora na escola vai sair, já vai ser um mercado de trabalho um pouco diferente. E cada ano, cada década que passar, a gente vai estar havendo o quê? Um avanço cada vez mais rápido da tecnologia. Então, eles estarão, sim, mais capacitados para enfrentar esse mercado de trabalho, se as habilidades sociais é aquele tipo de habilidades, né, da gente se socializar, da gente desenvolver um método mais criativo, é coisa que vai realmente nos diferenciar das máquinas, né? Então, esses alunos, como eles já estão assim sendo incentivados a desenvolver isso desde cedo, de uma forma mais eficaz, eles estarão sim mais preparados, né? Tanto na parte técnica quanto na parte social e emocional. Aristóteles já dizia, né? Eu achei essa frase dele e é bem interessante porque ele falava já, é fazendo que se aprende a fazer, aquilo que se deve aprender a fazer. E aqui eu achei essa pirâmide aqui do William Glasser, a pirâmide de aprendizagem de William Glasser, que eu achei muito interessante colocar aqui, porque ela encaixa bastante no conceito maker, né? O William Glasser, ele foi um psiquiatra, infelizmente ele já faleceu, mas ele deixou muitas obras escritas e ele sempre estava orientando, né? Gente, a gente precisa mudar nossas escolas, a gente precisa colocar as crianças para falar, as crianças para fazer, para elas reterem mais aquele conteúdo, aquele conhecimento. E aí ele desenvolveu essa pirâmide, né? Então, aqui em cima dessa linha branca aqui, a gente tem os métodos de ensino que têm menor retenção do conteúdo ensinado, né? E abaixo da linha, a gente tem aqueles métodos de ensino de maior retenção do conteúdo. Então, você tem aqui a menor retenção, você vai ter aqui, de acordo com William Glasser, 10% do que escutam é o que você vai reter, né? Você vai reter 10% daquilo que você só escuta, 20% daquilo que você lê, 30% do que você vê
e 50% do que você vê e escuta. Ou seja, se, por exemplo, um professor na sala de aula, ele está ensinando sobre as células, sobre as organelas da célula e tudo. Se ele apenas falar e colocar o aluno para ler a apostila, para ele memorizar, para ele gabaritar uma prova naquele momento, ele vai reter apenas isso aqui. Entende? Mas se ele já passar um vídeo explicando, um vídeo mais explicativo, mais ilustrativo, para o aluno tentar entender a função da mitocôndria, do ribossomo e de todas aquelas organelas, que a gente acaba esquecendo realmente, né? Pelo menos na minha época, eu apenas li e escutei, né? Mas se ele passar, eles já vão reter um pouco mais do conteúdo, né? Então, olha que interessante. Então, aí ele continua. 70% do conteúdo você vai reter se você falar daquele conteúdo. E 80% se você pegar e fazer, né? Simular uma experiência real, certo? E aqui ele até continua, tem mais uma aqui que eu não coloquei, porque aqui o que interessa para a gente é a educação do fazer aprendendo, que é a educação maker, mas você vai reter 95% daquilo que você ensina. Então, olha só, eu estava montando essa pirâmide aqui e fiquei imaginando, né? A sala de aula tradicional, quem é que fala e quem é que ensina? 90, mais de 90%, 95% das vezes é só o professor, né? Então, por que não colocar realmente o aluno para falar mais, para pôr a mão na massa mais das coisas, né? Porque eles vão reter mais. E aí é que a escola disruptiva entrou e falou assim: a gente precisa inverter isso aqui. Isso aqui tá estranho, a gente precisa inverter, a gente precisa colocar o aluno como aquele sujeito ativo e como centro da sala de aula. Tira o professor do centro, ele vai ser um facilitador, sabe? Ele não vai ficar dando as respostas prontas para o aluno toda hora, ele vai apenas direcionar, e o aluno é que vai descobrir as respostas, entende? Então, esse aqui encaixa muito bem com a visão das escolas, das universidades disruptivas, ok? Aí, olha só, Confúcio, outro filósofo, né? Outro filósofo, isso desde antes da época de Jesus, que era Confúcio. Me contaram e eu esqueci. Vi e entendi. Fiz e aprendi. Né? O pessoal já observava isso já há muito tempo atrás. Só que hoje nossas escolas tradicionais continuam sempre fazendo esse método de ensino, que é mais escutar e ler a apostila, que é geralmente aquele conteúdo bem resumido ainda, né? Essa canetinha aqui, eu fiz questão de colocar aqui, que ela é uma canetinha 3D. Então, assim, para escolas que têm realmente assim, menos recurso, mas os alunos ainda têm um recurso financeiro, ainda dá para trabalhar com a caneta 3D. E eu, do jeito que eu sou curiosa, né, ainda pesquisei o preço da caneta 3D, gira em torno de 45 a 300 e tantos reais, sabe? É claro que ela tem um uso muito mais limitado que a impressora 3D, né? Mas já dá para fazer muita coisa dentro da sala do espaço maker com isso, certo? Exemplos do que eles passam, né, para a criançada, para a garotada lá, do que eles podem fazer. Eles podem desenvolver brinquedos, até de papelão, dessas coisas, porque as crianças pequenas, como eu disse, elas realmente elas mexem mais com esses materiais mais tranquilos e tal, né? É mais sucata mesmo. Robótica, eles passam, né? Construção de drones, de robôs. Games, eles desenvolvem games, tanto físico, de tabuleiro, quanto jogos online, tá? Aplicativos, de desenvolvimento de apps, tá? Artefatos históricos, inclusive brincar com argila. Ah, vamos estudar os artefatos históricos da época de Jesus, né? Então vamos tentar fazer, cada um vai fazer um artefato histórico, cada equipe, certo? Aí você tem a equipe que pode estar desenvolvendo a lamparina a óleo da época de Jesus e todas essas coisas, certo? Então aqui são alguns exemplos que eu trouxe do que eles passam para os alunos a desenvolver, tá? Esse Scratch eu achei interessante trazer também, porque ele é um site e ele é gratuito. Ele é desenvolvido pelo MIT e as crianças podem desenvolver games aqui,